A verdadeira história do Clube Bilderberg, Daniel Sterling. Daniel Sterling, nascido em 1966, é escritor e jornalista. Tem cidadania russa, canadense e espanhola e é hoje uma referência mundial em ordem secreta, globalismo e o famigerado Clube de Bilderberg. Nesta obra ele busca descortinar e esclarecer os segredos e mal entendidos acerca dessa elite global, que se esconde sob o manto de entidade de negócios, mas que, bem se sabe, trata-se de um clube privado de homens cujos objetivos e ações é debater e propor aos governos mundiais medidas de cunho financeiro, ambientalista, econômico, político e social. Essa elite, por sua vez, é composta de homens de negócios, de finanças, meio de comunicação social e política. Como o próprio The Times veio a publicar certa vez, são homens poderosos, os mais ricos do mundo, os mais influentes do Ocidente, que se reúnem secretamente para planejar eventos que depois simplesmente acontecem. Ou então, como veio a dizer o próprio príncipe Bernardo, dito como fundador do grupo Bilderberg, sobre a finalidade desse grupo, ele disse reeducar as pessoas para fora do nacionalismo ou patriotismo, convencê-las de que renunciem sua soberania em favor de uma instituição supranacional. E isso é tão notório e destacado que vemos a efetivação disso a cada instante no momento atual em que está o mundo. Por exemplo, no corrente ano de 2020, a Suprema Corte Brasileira decretou por força e uso arbitrário da lei que o executivo, no caso o presidente da República Jair Bolsonaro, não poderia agir contrariamente às determinações da ONU e da OMS, no evento da pandemia do vírus da China. Na ocasião, também governadores e prefeitos desafiaram a autoridade do executivo, todos tentando forçar o presidente a seguir não a própria lei e legislação do país, mas as prescrições da Organização Mundial da Saúde. Mas o que é isso senão o sequestro do sentimento e vontade nacional, ou seja, da soberania do país, em favor de impor sobre a nação um governo supranacional, neste caso a ONU. E outro caso também desse mesmo período da pandemia do vírus da China foi os nefastos Black Lives Matter, ou os Vidas Negras Importam, que por trás do combate ao fascismo depredaram, assassinaram e queimaram milhares de bens públicos e particulares, e mataram pessoas, inclusive crianças e idosos, tudo em sua própria pátria e contra seus compatriotas. Tudo indicando que vida nenhuma importa para eles, mas apenas a ideologia socialista era o que importava. E neste caso, a ditadura chinesa e os ideais políticos globalistas da nova ordem mundial é o que realmente tinha valor para eles. Seguiu-se daí a destruição de estátuas que simbolizavam os patriarcas da nação. Isto é, queriam destruir tudo que lembrava e simbolizava a origem e constituição daquele país. O que é isso senão a negação da própria autonomia nacional em troca de uma governança global? Tanto que no mês de junho de 2020, a Polícia Federal Americana chegou a apreender armamentos de guerra chineses que endereçavam-se aos promotores do movimento autodenominado antifascista, mas que na verdade se tratava de um movimento de derrubada da nação e do capitalismo para uma sociedade comunizada, progressista, de acordo com o que a ONU sempre desejou. Pois neste caso, ela, a própria ONU, se tornaria o centro de controle e gestão de um pretenso governo mundial. Como o próprio autor diz, a Bilderberg é uma organização secreta internacional, integrada por líderes políticos, financeiros e corporações multinacionais. E essa obra tem a autoridade de quem estuda com afinco essa organização por mais de 30 anos. E conforme o próprio autor também vai dizer, essa obra é uma viagem pelos intestinos do governo mundial das sombras. Outra palavra que o autor vai usar para se referir à questão do grupo Bilderberg é que se trata da história da subjugação da população por parte de seus governantes. Um Estado policial global, um governo invisível, vai dizer Stanley, que toma os fios da sombra e controla a população, os governos, a União Europeia, OMS, ONU, Banco Mundial e toda outra instituição similar. E Daniel Stanley também chama a atenção para o que agora a gente vê com mais clareza, mas que na época parecia utopia ou realismo fantástico dos contos de Orwell ou Huxley. Ele conta que o projeto dos Bilderberg é aliar tecnologia e comunicações com a engenharia social, que na época também se chamava engenharia da conduta. E juntas, vai continuar a dizer Stanley, todo esse bojo de coisas vão convertendo a sociedade e introduzindo as pessoas numa nova realidade sem que elas percebam, antes de estar totalmente imersas nesse novo mundo. E mais do que nunca, vemos como a tecnologia denominada 5G, para citar um exemplo,
bem pretende ter o poder total de coletar, registrar e armazenar todos os dados de todas as pessoas. Celulares e eletrônicos já capturam nossas conversas, câmeras já fazem reconhecimento facial. Tudo que fazemos e por onde andamos, tudo é capturado por algum tipo de tecnologia. E o objetivo, vai dizer Stanley, é movimentar a sociedade para o caminho da escravidão total. Outra importante observação do autor é que, para condicionar as pessoas à passividade e manipulá-las sem que elas se tornem rebeldes e frustradas, foi usado pelos Bilderberg técnicas e estudos da psicologia, em especial aqueles desenvolvidos por institutos como Tavistock, Stanford e outros. E nesse aspecto se destaca o Tavistock e a pesquisa de reforço positivo. E eu ressalto aqui esse particular porque essa técnica foi amplamente usada no caso da pandemia do vírus chinês em 2020. A técnica de reforço positivo consiste em fazer com que as pessoas se sintam bem e responsáveis quando fazem o que as autoridades pedem a ela. Ou seja, consiste em manipular a linguagem através da propaganda pelos meios de comunicação, para que as massas obedeçam e se submetam, mas sentindo que estão tomando a decisão por si mesmas, por seu senso de responsabilidade social. No caso da pandemia, a propaganda era: fique bem, fique em casa, use máscara, proteja quem você ama. Quem ama se protege. E assim as pessoas foram induzidas a obedecer às regras da OMS e ainda sentir que estavam realmente fazendo um ato de altruísmo e grandeza moral, quando na verdade eram nada mais que bichos enjaulados em casa, com uma focinheira sendo domesticado e servindo de cobaia num teste social para os operadores da nova ordem global. Tanto é que quando os grupos terroristas do Black Lives Matter começaram a sair às ruas em protestos e terrorismo, a mesma mídia e os mesmos governantes que faziam o jogo da elite global não reclamaram que elas não usavam máscaras, não lavavam as mãos com álcool 70% e não mantinham o distanciamento social para que não propagasse o vírus. No período, nem mesmo se falava do vírus ou da pandemia, tudo porque esses protestos também cumpriam uma agenda globalista. Uma amostra de como isso se processa, de como esse controle social é operado na prática, é pelo seguinte esquema. Primeiro, uma ideia é gerada, um plano ou meta de controle é concebida. Em segundo, é verificado sua possibilidade de aplicabilidade na prática, e isso por meio de uma pequena fração da sociedade, ou de uma população, ou região qualquer. E isso é chamado de amostra. E em terceiro, é analisado os efeitos e resultados daquele experimento, naquela amostra. E por último, feito as correções e aplicado em larga escala. No caso da pandemia, pode-se dizer que a população foi testada quanto ao seu potencial de submissão e manipulação. Isso também é chamado de janela de Overton. E então, feitos os ajustes, pode-se ver que a humanidade tem um alto grau de subserviência e histeria, perfeita para a implantação de um controle absoluto pelo medo, pela fomentação do pânico, pelo reforço positivo e, por último, pelas ameaças. Tanto que já se diz em todo canto que a vida não mais voltará ao que era antes, que temos de nos acostumar com o novo normal que será implantado no mundo. O próprio João Dória, governador de São Paulo, durante a pandemia de 2020 veio a dizer com sua peculiar arrogância que as máscaras serão a partir de então um item obrigatório normal, assim como os sapatos ou as blusas que as pessoas vão ter de acostumar a usá-las perpetuamente, mesmo após a pandemia, para não alastrar possíveis outras epidemias. Ou seja, a população foi posta num cabresto e nunca mais sairá da coleira dos dominadores globais, do que depender de líderes políticos como João Dória. E o autor chama a atenção para o fato, que também pôde ser atestado no evento da pandemia, de que quando cumprem o que lhes é induzido pelos controladores do jogo, a população logo mostra uma cara de satisfação, como se estivesse cumprindo um dever para com a pátria ou a sociedade. A técnica de reforço positivo introduz um falso senso de ética e humanismo nas pessoas, ao tempo que elas agem com agressividade contra aqueles que não acataram o que lhes foi pedido. E, novamente, o exemplo da pandemia serve bem ao contexto. Pessoas denunciavam seus próprios vizinhos ou amigos, ou até discutiam com quem encontrasse na rua se ele não estivesse usando máscaras, por exemplo. Consideravam aquele um infrator, um desalmado, alguém desprovido de amor ao próximo, ao passo que eles próprios demonstravam
um ar de satisfação e senso de dever por estarem cumprindo como cão adestrado todos os comandos que a ONU, através da OMS, determinou para eles. E já naquela época, Daniel Stanley denominava, aliás, de um Estado policial eletrônico global. E Stanley vai mais além ao dizer que o controle da nossa reação aos acontecimentos criados pelo grupo Bilderberg depende das nossas respostas passivas e submissas aos programas de engenharia social que se instala ano após ano no mundo. E sobre mais, Stanley vai dizer: a manipulação da população se dá através de um fluxo de notícias nos meios de comunicação. E os meios de comunicação, são os veículos simbólicos mediante os quais o jogo de oferta e procura são dispostos à população. A imprensa livre, vai enfatizar o autor, é, portanto, um mito, porque é propriedade da própria elite globalista. O autor também ressalta que é nesse contexto que se aplica a influência do Instituto Tavistock, na questão da manipulação do comportamento e, sobretudo, no que o autor chama de renúncia da liberdade, para a qual o Tavistock possuía e desenvolveu técnicas específicas onde os indivíduos são mobilizados a abrir mão voluntariamente de parcelas da sua liberdade, em troca de segurança, distração e proteção. Sendo que os fatores que motivavam essa petição da população por mais segurança, e tudo isso foi também provocado pelos mesmos agentes que oferecem depois a solução. Isso mais tarde veio a ser popularizado sob a nomenclatura de problema, reação e solução. Mas para toda essa questão, o autor Daniel Stanley dedica um livro específico, que eu recomendo, intitulado O Instituto Tavistock. De acordo com o autor, a solução proposta pelos agentes globais e, claro, pelos Bilderberg, é o totalitarismo, mascarado muitas vezes sob algum jargão tecnocrata do tipo nova ordem, sociedade igualitária, economia planificada, livre social-democracia, etc. Porém, todas essas terminologias são chavões linguísticos para encobrir o grande plano global para acorrentar a mente das pessoas e prendê-las psicologicamente tanto quanto materialmente dentro de um esquema de administração global que permita um pequeno grupo controlar toda a massa populacional mundial. E o nome correto para isso é totalitarismo. E uma obra que bem exemplifica como essa tirania ou desejo tirânico se manifesta em indivíduos em posição política, por exemplo, é o livro de Andrew Lobaczewski, a qual eu recomendo, chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder. De qualquer modo, sobre isso Stanley vai dizer: o totalitarismo é uma solução patológica a uma vida insegura e fragmentada, de maneira a permitir que organismos, entidades ou pessoas em posição de poder vender às massas imagens demagógicas de paz, liberdade ou prosperidade universal. E Stanley ainda vai dizer como se estivesse vendo em um telão o que se passa no Brasil no ano de 2020, no que concerne ao inquérito das fake news, a perseguição do STF à liberdade de opinião na internet. E Stanley vai dizer: para que apenas eles tenham voz, ditadores, oligarcas, tiranos e pessoas em posição de poder procuram censurar o debate e sufocar a livre disseminação de opiniões e informação, para que saibamos as coisas apenas pelos filtros do que eles querem que saibamos. E exemplo já citado, mas de notória afirmação disso, é o caso do vírus chinês, entre 2019 e 2020, que exemplifica a eficácia e razão de ser da manipulação dos meios de comunicação para com a população. Stanley afirma que a técnica mais eficaz perpetrada pelos Bilderberg consiste em submeter a população a um estado contínuo de ansiedade interior, a uma forte situação de insegurança, angústia e terror, que a própria população, transbordada com essa situação, peça aos próprios líderes políticos que fomentaram aquela crise, a chamada problema-reação-solução, que dê a elas uma solução. E, como planejado por esses líderes, a solução sempre virá exigindo-se da população cansada e esgotada psicologicamente que dê ao governo mais uma parcela de sua liberdade. E, de acordo com o autor, as técnicas de causar na sociedade insegurança e angústia é provocada por meio de crises financeiras, de violência, de pandemias, ou seja, tudo o que vemos em abundância nos noticiários. E o objetivo, vai dizer o autor, não é outro senão a submissão absoluta da população. E conforme vai deixar claro, com tudo isso o Clube Bilderberg, vai enfatizar Daniel Stanley, está lutando para romper a fortaleza psicológica do indivíduo e deixá-lo sem defesas. E para potencializar isso,
é a supervalorização do que diz respeito ao grupo, ao coletivo, em detrimento do que é individual, para que nos acostumemos, conforme vai dizer Stanley, a renunciar às próprias ideias em benefício do grupo. Como no caso de se usar máscara, manter o distanciamento social, ficar em casa, etc. Tudo que é requerido à sociedade nos tempos e por pretexto da epidemia chinesa em 2020 tem sido dito em nome do bem-estar coletivo. Mas, como bem esclarece o autor, é uma situação planejada, uma técnica, algo premeditado como forma de censurar e impedir o pensamento individualista e crítico e promover as iniciativas, pensamentos e comportamentos grupais ou de rebanho. Estamos numa situação em que as pessoas que se atrevem a pensar fora do grupo, da caixinha, vai dizer o autor, são perseguidos e chamados de lobos solitários. E é feito tudo para que se sintam envergonhados de agir ou pensar por si mesmos. E isso é tão grave que esse ajustamento psicológico ao grupo força nos indivíduos uma redução no seu coeficiente intelectual. E como bem explica Stanley, quanto mais ajustado ao grupo, às ideias e opiniões coletivas, menor é o coeficiente intelectual e, consequentemente, menor é sua capacidade de resistência ao sistema psicológico imposto por aqueles que controlam o jogo. Nas palavras do autor, o objetivo final é transformar a Terra em um planeta prisão, mediante um mercado único global, controlado por um governo mundial único, vigiado por um exército mundial, regulado economicamente por um banco mundial, habitado por uma população controlada por microchips, reduzidos todos a uma existência materialista de sobrevivência. Tudo conectado tecnologicamente a um ordenador global que fiscalizará cada um dos nossos movimentos. E, como uma voz profética que estivesse a olhar para o momento atual, Stanley vai dizer: a nova ordem mundial se alimenta de guerras e sofrimento humano, doenças, epidemias, crises financeiras e políticas. Enfim, ela se estabelece a partir dessas matérias-primas que os engenheiros sociais utilizam para, através do medo, moldar e ajustar as pessoas a esse novo mundo pretendido pelos agentes globais. Desde 1954, os sócios do Clube Bilderberg representam a elite de todas as nações ocidentais, financeiros, industriais, banqueiros, políticos, primeiros ministros, representantes do Banco Mundial, OMC, FMI. É um governo na sombra que se reúne em segredo para debater e alcançar um consenso sobre a estratégia global. E se os detalhes sobre a existência e razão de ser deste grupo não é amplamente divulgado, é justamente porque os donos das grandes corporações de mídia também fazem parte dos Bilderberg. Assim só lhes convém noticiar aquilo que eles querem na mídia. O nome Bilderberg foi escolhido devido ao nome do hotel na cidade holandesa de Oosterbeek, em 1954, onde se deu o primeiro encontro, organizado pelo príncipe Bernardo de Holanda. Para efeito de curiosidade, um dos seus principais expoentes, e a quem é atribuído por alguns o verdadeiro fundador do grupo, foi o maçom grau 33 Joseph Ratzinger, um ex-sacerdote jesuíta. E o autor elenca alguns dos políticos e autoridades públicas que veio a ascender após participar, ou melhor, serem cooptados estrategicamente pelos Bilderberg. Bill Clinton assistiu à reunião do grupo em 1991 e foi nomeado pelo Partido Democrata e eleito presidente em 1992. Tony Blair esteve na reunião em 1993 e tornou-se presidente do partido em 94 e elevado ao cargo máximo em 1997. Romano Prodi esteve na reunião em 1999 e em setembro de 99 foi nomeado presidente da União Europeia. E com tamanho poder nas mãos, o grupo controla qualquer um dos líderes ou países que quiser. E a ascensão ou queda de um governo ou da economia de um país dependerá apenas da posição que esses jogadores querem manter as peças no tabuleiro de xadrez global. Exemplo latente disso foi o caso em junho de 2020, em que um grupo de 30 instituições financeiras no mundo exigiu do governo brasileiro uma tal preservação da Amazônia, sob a ameaça de retirarem do país seus investimentos. Contudo, essa tática se tratou de uma pressão externa para fazer cair o governo ou a pessoa do seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já sofria pesada pressão dos órgãos de imprensa nacional e internacional, para ser deposto do cargo. Esse tipo de manobra é feito também nos Estados Unidos, e onde quer que se tivesse um governo não esquerdista. E como sempre, o meio de persuasão mais usado é o dos meios de comunicação.
Isso porque tanto podem impactar ao mesmo tempo uma enorme parcela das massas e cooptar seu pensamento, como também pode ocultar-se sob a alegação fingida de isenção jornalística, liberdade de expressão ou expressão artística ou cultural. Como disse Richard Salan, ex-presidente da CBS News, o trabalho da imprensa não é dar às pessoas o que elas querem, mas o que a própria imprensa quer que elas tenham. Assim como vai enfatizar o autor, todo fluxo de informação no mundo, internet, revistas, livros, TV, rádio, são determinados pelo Clube de Roma, Sociedade Jesuísta Aristotélica, Comissão Trilateral, etc. E membros dessas sociedades são donos destes conglomerados de notícias e entretenimento. E são também membros do Clube Bilderberg. Como diz o autor, o Clube Bilderberg usa os principais grupos de comunicação para criar uma opinião que respalde seus objetivos. E isso é chamado desinformação, e garante aos agentes globais o controle da opinião pública, e por meio desta, as rédeas da política. E quem controla a política, controla a nação inteira. E para se ter ideia da dimensão desse controle da mídia até a data da publicação desta obra, a CBS, propriedade da Viacom, contava com um enorme conglomerado de empresas de comunicação, com 200 canais de televisão e 255 emissoras de rádio, filiadas, MTV, Showtime, Paramount, CNN, etc. E o comitê executivo da CBS incluía William Paley, do Comitê dos 300, Harold Brown, do Conselho das Relações Exteriores, Michael Bergerac, que é Rothschild, Newton Minow, vinculado ao Instituto Tavistock, e ao próprio Bilderberg, ou seja, as famílias Rockefeller e Rothschild dominavam as comunicações da mídia mundial. E Stanley ressalta, então, que o Clube Bilderberg busca se resume a romper com as fronteiras nacionais e seus valores em prol de princípios universais, de uma economia universal em lugar do capitalismo, um governo universal, uma religião universal. Nas palavras do autor, os Bilderberg desejam um governo único planetário, um só exército, uma moeda única regulada por um Banco Mundial, uma igreja universal que canalize os desejos da nova ordem global. E dentro desse plano pretende-se haver apenas dois grupos, os servos e os governantes. A classe média será extinta. E tanto por isso o evento da pandemia do vírus chinês em 2020 buscou destruir boa parte da classe média, viabilizando os pequenos e médios empresários e liberais autônomos. E como se ficou claro, a sociedade foi empurrada para a pobreza, para a categoria de servos e escravos, enquanto os grandes arquitetos de tudo isso foram postos na segunda categoria, a dos governantes. E para demonstrar, ou melhor, para denunciar o que é capaz e qual o tamanho do poder de letalidade do grupo Bilderberg, Stanley elenca diversas atrocidades e crimes que praticaram para ajustar o mundo à sua agenda. Como o caso da subida do preço do petróleo em 1973 e o estabelecimento de relações formais com a China, a revelia do governo americano, a transferência de 50 bilhões de dólares dos contribuintes americanos para países comunistas em 1983, a fim de desindustrializar a América Latina, aliás, e desencadear a economia chinesa. Um plano que foi denominado Plano Brad. Também a reeleição de Bill Clinton, a dolarização do mundo capitalista, a fim de lastrear toda a economia mundial em moeda internacional, para a seu tempo provocar o endividamento e posterior quebra das nações pela desvalorização posterior do dólar e colapso econômico, nos moldes como tem sido chamado o grande reset global, ou reinicialização do mundo. Ou nas palavras do fenomenal professor de Geopolítica, Inteligência e Estratégia, Luiz Antônio Vale, autor do excelente canal no YouTube Checkmate Global, como também chama sua série de vídeos e artigos na internet. E para referenciar que este é um plano e projeto antigo dos Bilderberg, em 1981, Peter Vickers Hall, fabianista e membro tanto dos Bilderberg como do Instituto Tavistock, disse no discurso em Washington: existem duas Américas do Norte. Uma é a sociedade industrial, que procede do século XIX, e a outra uma sociedade pós-industrial, que será construída com os fragmentos da antiga. Mas ainda foi também dito por ele que a crise entre esses dois mundos produziria na próxima década uma catástrofe econômica e social, e a vencedora apagaria do mapa a outra. Mas não apenas de golpes econômicos e distúrbios sociais se faz as táticas dos Bilderberg, mas também de todo tipo de atrocidade que se mostre útil a seus planos e metas. Em 1982, para se ter ideia, como destaca o próprio Stanley, o primeiro-ministro italiano Aldo Moro, do Partido Democrata Cristão,
foi assassinado depois de ameaçar e persuadido a enquadrar a Itália às exigências econômicas do Clube Bilderberg e à redução populacional requerida pelo grupo. Aldo Moro se recusou e foi assassinado junto aos seus próprios guarda-costas, tendo sido capturado alguns de seus executores, membros da Brigada Vermelha, confessaram que as ordens tinham partido de um alto escalão nos Estados Unidos, e como se veio a provar de Henry Kissinger, um figurão das sociedades secretas e o mesmo que tinha ameaçado pessoalmente a Aldo Moro e a sua esposa. Por coincidência, a mídia italiana pouco destaque deu ao fato e à história, e foi então abafada e tirada do foco de atenção, tal qual o insidioso caso da tentativa de assassinato do então candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro. Curiosamente, assim como Aldo Moro, a imprensa desviou o assunto focando na alegação de que Adélio Bispo, o criminoso, era apenas um louco, esquecendo-se de explicar ao público os laptops, celulares, advogados e o registro de Adélio no mesmo dia na Câmara em Brasília, no dia 6 de setembro de 2018. E, para concluir, o autor vai esclarecer que as notícias que obtemos da televisão, dos periódicos, do rádio, estão controlados pelos Bilderberg. O mesmo se deu com Ali Bhutto, presidente do Paquistão, em 1979, condenado arbitrariamente à forca pela Suprema Corte. E, novamente, isso remete a um caso similar aqui no Brasil, em que a também Suprema Corte tomou medidas arbitrárias contra apoiadores de Bolsonaro, mandado de prisão preventiva, busca e apreensão, tudo baseado na suposição de que estariam produzindo fake news, ainda que fake news não seja à época tipificado na lei como crime. Há então de se pensar se tal perseguição ao conservadorismo brasileiro não estaria cumprindo ordens acima dos magistrados do STF. De qualquer modo, fica a dúvida e a suspeita. E no caso de Bhutto, o presidente paquistanês, ele queria converter o Paquistão num estado industrializado moderno. Essa sua ambição nacionalista era uma ameaça política internacional ditada pelos Bilderberg. E outra vez, tal como ocorre no Brasil, onde o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sofre ameaças e perseguição e enorme pressão da mídia e de setores do próprio governo para que seja deposto do cargo. Tudo porque, assim como Bhutto, Salles tenta fazer a legislação e trâmite do que concerne à política ambiental, pelo menos, mais justa e flexível, a fim de alavancar a economia brasileira e potencializar a indústria no Brasil. Para os agentes globais, nem o Brasil ou a Amazônia podem elevar-se ao aspecto econômico, mas manter-se como retaguarda agrícola dos grandes players global. Isto é, como o Paquistão não está autorizado ao Brasil sair de sua zona de subdesenvolvimento. Isso remete à entrevista em live que deu o ministro da Economia em junho de 2020, e destacado pelo professor Luiz Antônio Vale em sua série chamada Checkmate Global. O trecho em destaque se refere à resposta do ministro sendo interpelado por que o Brasil não estaria comprando ouro e por que continuava com alto estoque de dólar, visto que as grandes economias estavam todas estocando ouro, prevendo um colapso econômico. E a resposta de Paulo Guedes foi apenas: o Brasil não pode comprar ouro. E como fez entender, mas sem entrar em detalhes, não é por falta de recursos financeiros, mas por algum tipo de impedimento formal. Entenda isso como quiser. E Stanley elenca uma série de outros casos como estes e mais à frente vai dizer, ao citar a fala de Thomas Jefferson, que toda série de opressões que começaram em um período e se mantiveram inalteráveis com todos os presidentes demonstram que existe um plano deliberado para reduzir o mundo à escravidão. E um alerta importante, aliás, é que nunca devemos acreditar na imprensa. Ela está totalmente sob o controle desse grupo. E sua função é desinformar o público, deixar-nos desmoralizados, confusos e com pouco autoestima, para que daí nos sintamos propensos a aceitar quando a ONU ou outro organismo internacional nos disser para fazer isso ou para fazer aquilo, sob a promessa de que assim teremos mais paz, felicidade, saúde e bem-estar. E outra importante questão levantada pelo autor é a de que o Conselho de Relações Exteriores, o CFR, conta com membros ilustres e influentes como executivos do New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Fox e outros, todos ligados aos Bilderberg. Por isso, a dimensão do poder dos Bilderberg abrange todo mundo e governos, assim como órgãos de imprensa. E certos estratagemas são tão escancarados que já em 1987, um relatório oficial do governo americano dava conta de que
Quase todos os postos de trabalho do gabinete da Casa Branca estavam ocupados por membros do CFR, e por alusão aos Bilderberg, assim como Henry Kissinger, citado no caso do ministro italiano Aldo Moro. E o que se segue são uma série de exposições em que o autor reverbera aquilo que já é bem conhecido de todos: as questões do planejamento da nova ordem mundial, orquestrada por mãos do CFR, ONU, Rockefellers, e também iniciativas como para uma religião mundial, uma comunidade única global, e deveras tudo que trata do plano global, também detalhado por autores como Sanahura em Poder Global e Religião Universal, em O Futuro Está Chamando, de Edward Griffin, em Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa, e Falsa Aurora, de Le Pen, os quais recomendo todas essas obras. E tão surpreendente quanto é que esse plano de dominação global, apesar de cunhado em detalhes e bastante tempo, ainda muitos são incapazes de juntar as peças e visualizar todo o tabuleiro, e como as peças estão organizadas e para qual fim o jogo é dirigido. Vede que a Lei Pública número 87-297 de 1961, já submetida depois a 18 emendas e assinada pelo presidente Kennedy, prescreve os passos para a aplicação da nova ordem global. 1. A redução das forças armadas. 2. A fusão das forças armadas americanas às forças chinesas e russas para formar o exército mundial. 3. O desarmamento da população civil. 4. O comandante deste exército, sob a bandeira da ONU, deverá sempre ser russo. E conforme o outro relatório de fevereiro de 1996, os eventos mundiais, junto com os avanços da tecnologia e evolução da era da informação e a nova consciência sobre meio ambiente, todo mundo deve reconhecer a necessidade e benefícios de um governo global. O autor vai tratar ainda o conceito da psicopolítica, que também é uma arma desenvolvida pelo Instituto Tavistock e utilizada pelo Bilderberg, que consiste na técnica de se criar tensões nos setores políticos e ou jurídicos, ou entre eles, para daí sugerir um clima de conflito perpétuo e, com isso, anular um ou ambos os poderes governamentais da democracia, convencendo o público de que a extinção de um dos poderes, legislativo, judiciário ou executivo, ou mesmo de todos, por uma nova ordem administrativa, é o que trará de novo a harmonia e paz para aquele país. Stanley vai denunciar essa tática dizendo que são técnicas de controle mental perpetradas por aqueles que desejam e trabalham para implantar no planeta Terra a nova ordem global. E como bem disse o autor John Coleman, todas essas técnicas do Tavistock e de outras fundações geradoras de ideias têm um único objetivo: acabar com a força psicológica dos indivíduos e fazê-los incapazes de opor-se aos ditadores da nova ordem mundial. E assim, encerra a análise da obra A Verdadeira História do Clube Bilderberg, de Daniel Sterling.